Se estivesse vivo, o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, completaria hoje 86 anos. Um dos políticos mais importantes na história do país deixou um legado de transformação. O Balanço Geral preparou uma reportagem especial. Pela primeira vez nos últimos anos, a viúva de Roriz, Wesleyan Roriz, aceitou gravar uma entrevista e revela detalhes que pouca gente sabe. Estar no meio do povo. Era assim que o ex-governador do DF era visto em vários momentos, seja em campanha política ou como chefe do executivo. E é desse jeito que Roriz é lembrado até hoje. Além de uma pessoa extremamente sensível com os mais humildes, ele não gostava que chamasse de pobre, eram as pessoas mais humildes ou então pessoas carentes. Era um gestor extraordinário, né? A linguagem simples do interior de Goiás não era vista como obstáculo, mas como uma vantagem de quem sabia falar com o povo. Se eu fosse resumir em poucas palavras, como governei, eu diria com coração, com garra, com entusiasmo e, sobretudo, com sensibilidade. Joaquim Domingos Roriz nasceu em Lusiânia, em 1936. Foi justamente em Goiás que começou na política, na década de 60. Aos 79 anos, Dona Wesleyan, como é conhecida a companheira de Roriz, lembra bem dessa época. O pai dele faleceu e deixou para ele uma fazenda. E nós começamos a fazer uma fazenda. E nesse período chegou esse político de Goiás e falou: Joaquim, você tem que voltar para a política. Aí eu falei: mas eu não tenho pretensão de mexer com política, não. Ele falou: não, mas você vai para a política. Aí o Joaquim vai para Lusiânia, que era a cidade dele, e chegou lá e lançou uma candidatura a deputado estadual, né, para o Goiás. Dona Wesleyan apoiou o marido, mas confessa, não foi assim tão fácil. Quando ele foi para a campanha e que saiu num jornalzinho que tinha em Lusiânia, sabe? O filho de Joaquim Domingos Roriz, candidato a deputado estadual. Eu fiquei chocada, porque meu marido era bonito, meu marido chamava atenção, meu marido tinha olhos verdes, né? Aquele homem zarrão, bonito. E aí, quando eu li aquele jornal, eu subi as escadas da minha casa, que eu morava na 703, subi as escadas, fui pro quarto, chorei demais. Aí a minha mãe: o que você tem? Tá chorando por quê? Ah, mamãe, eu vou perder meu marido. Ah, vai mesmo? Aí dentro desse quarto você vai perder ele? Vai. Aí que você vai perder ele, sim. Levanta dessa cama. Mãe, mas eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Não, você vai fazer política junto com ele. Sai da cama, arruma sua mala e a hora que ele chegar, que ele for viajar, você vai junto com ele. Como uma boa filha, ela obedeceu à mãe e não deixou mais de acompanhar Roriz. E ele subia no palanque e eu saía distribuindo os santinhos. E todo mundo sabia que a senhora era a esposa dele. Aí eu entregava, aí a pessoa olhava: ah, mas que homem lindo, gente, que lindo! Beijava, sabe, o santinho e falava: guarda aqui, porque o número dele, pra você voltar no dia da eleição. Em Brasília, a carreira política deslanchou. Foram 14 anos de mandato. Ele foi governador do DF por 4 vezes. Entre 1988 e 1990, ficou no cargo por nomeação do então presidente da República, José Sarney. Depois, ele comandou o DF de 91 a 94, de 99 a 2002 e de 2003 até 2006. Nos 3 últimos mandatos, foi eleito pelo povo. Então, ele foi um pioneiro em relação à distribuição de material escolar, enxoval para crianças recém-nascidas. Então, a própria criação dos restaurantes comunitários, então o Roriz, ele falava de fato para um público muito específico. Então,
O Roriz ele tem uma ligação muito forte, principalmente com os pobres e também com a questão urbanística de Brasília, que foi muito importante, desde a criação do metrô até a famosa ponte JK, que é destaque no mundo todo. Com Roriz à frente do governo, o DF viveu períodos de remoção de favelas e de assentamentos. Foi quando surgiram várias regiões administrativas, como Samambaia, Riacho Fundo, Santa Maria e Recanto das Emas. Mas Samambaia é a que mais tem a cara de Roriz. Na época, ele distribuiu lotes para a população. Muitas pessoas que moravam em invasões vieram para cá, né? Então eu acho que muita gente tem muita consideração por ele. Carinho, consideração. Ele fez pelo povo, pelo carente naquele tempo, né? Para na época não tinha onde morar? Não tinha. Morava de aluguel, para aqui, para lá, com os filhos, né? Na casa de um, na casa de outro. Aí quando ganhei minha casa, ganhei meu terreninho, né? Fiquei contente. O negócio da cesta que ele dava, o leite, o pão, né? E muito na saúde também. Esta senhora mora há mais de 30 anos em Samambaia. Começou com um barraco de madeira. Hoje, já tem a casa prontinha. Nós chegamos, eu não tinha nem onde morar, fiquei numa lona. O material que eu ganhei foi levado, entendeu? Samambaia já estava consolidada, mas os moradores queriam mais. Eles queriam um espaço para que pudessem assistir aos jogos de futebol. E foi da necessidade da população que a ligação de Roriz com Samambaia se consagrou. O estádio daqui da cidade começou a ser construído e, como homenagem ao governador do DF na época, recebeu o nome de Joaquim Domingos Roriz. Ou se preferir, Rorizão. Com uma capacidade para 6.000 espectadores, o Rorizão foi inaugurado em agosto de 1994. A revolução urbana, né, de transferir essas pessoas para dar dignidade, né? Eu me lembro que ele dizia muito bem que a pessoa que morava numa favela, ela não tinha identidade, ela era uma pessoa que ninguém conhecia, né? Ela não podia tirar um documento. Então ele deu dignidade para essas pessoas, deu cidadania para essas pessoas. Então realmente Brasília deve muito a Roriz. O ex-governador estava com mal de Alzheimer, em estágio avançado e demência vascular. A saúde ficou cada vez mais debilitada e o afastou da vida política. Ele morreu em Brasília em 27 de setembro de 2018, aos 82 anos de idade. A morte do ex-governador foi confirmada às 7h50 da manhã no Hospital Brasília. Joaquim Roriz, de 82 anos, estava ao lado da família. Brasília perdeu um grande homem. Um homem que cuidou dessa cidade como ninguém. Acho que não teve um político dessa cidade que amasse tanto Brasília quanto meu pai. Se estivesse vivo, completaria 86 anos no dia 4 de agosto. Data que não é esquecida por quem conviveu com o ex-governador. Uma das filhas, Jaqueline Roriz, diz que as lembranças do pai vão além de sua vida política. Ele era agregador. Papai não gostava que a gente, tivesse desavenças. E ele era tão justo, até com a gente em família. Por exemplo, meu pai saía para comprar uma coisa para uma, ele comprava para as 3. Ele não queria nunca que houvesse, um pouquinho de inveja ou cobiça daquilo, nada. Tudo era igual. Então, o papai sempre valorizou muito a mulher. Né? E isso fez com que ele entendesse muita coisa na política por ter 3 filhas e saber que, né, a mulher tem que ser valorizada. Então eu sempre lembro do meu pai valorizando a gente. Como homenagem, um livro será lançado com a história do ex-governador. Dona Wesleyan tem orgulho da trajetória do marido e se emociona ao relembrar cada detalhe da convivência com Roriz. Era meu grande amor, meu companheiro. E que era tudo para mim. Meu marido é lembrado em qualquer lugar. Sabe? Qualquer lugar. Belíssimo trabalho de toda a equipe de jornalismo, Mayra Guedes e equipe, parabéns aí por essa reportagem especial, os 86 anos de Joaquim Roriz, com certeza uma figura ilustre, importantíssima para a história de Brasília e de todo o Distrito Federal.